Fala, gente! Começando com a Fiel aqui no canal Café do Setorista, para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, os bastidores da vitória maravilhosa de ontem, né? 2-0 diante do Atlético Paranaense, uma vitória cheia de paixão, né? Já que o Guinegão arrebentou, deu assistência top, não foi uma assistência qualquer, roubou bola, driblou, jogou no meio da zaga, enfim, o garro dentro da área que a gente tanto espera. Cara, que dia, né, velho? O Hugo pegando pênalti, um dia perfeito. O torcedor corintiano merece, né? Porque a vida é assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É assim, não dá pra ficar vivendo só de luta, só de BO, só de notícia de polícia, só de treta, só de política. Não dá, meu irmão. Uma hora tem que vir a bênção também, não é? E tá chegando, e eu tô muito confiante em relação à disputa do título da Copa do Brasil, cara, porque o Coringão no mata-mata é o Coringão, né? A gente vai lembrar 95, pô, 95 a gente foi campeão da Copa do Brasil, o Grêmio era favorito, velho. O Grêmio foi o campeão da Libertadores daquele ano, então olha só, eu lembro muito bem, torcedor já fanático do Corinthians em 95, tá, de frequentar estádio já, e o Grêmio era favorito, meu irmão. Então assim, a gente além disso, a gente tem um time tecnicamente bom, tá, bom, é um time titular muito bom, a gente tem um treinador extremamente copeiro, cara, temos tudo pra... Tá, não vou falar que a gente vai ser campeão, porque não habita a soberba, né, num corintiano de verdade, mas a gente tá firme e forte aí, meu irmão, vamos falar disso, vamos falar do extracampo, vamos falar de política, tem sempre que falar de política, vamos falar também de name rights, de transfer ban, tem tudo aí pra você, tá? Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos, meu amigo, e criei esse canal para trazer tudo do Coringão para você, tá? Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. O Samir ontem estava na arena, quando saiu o pênalti roubado, já falei, né, pênalti roubado não entra, o Hugo pega geral, logo o Hugo vai pegar, já sabemos o resultado. Cara, o Hugo que passou o Dida, né, velho? O Hugo passou o Dida em número de pênaltis defendidos na história, né, do Corinthians, tá? E o engraçado, né? Assim, tecnicamente, o que eu ouço por aí, tá? O que eu ouço por aí é que, tecnicamente, o Dida foi o melhor goleiro da história do Corinthians. Ouço isso, inclusive, de ex-goleiros que conversam comigo, tá? E ele ficou muito marcado, né? Pelos pênaltis que pegou na final do Mundial e pelos dois pênaltis do Raí, que ele defendeu em, acho que semifinal de Brasileiro. Só que assim, ele não pegou muito pênalti, né? 8 pênaltis não é muito, né? Claro, pô, pelo período que ele ficou no Corinthians, até é bastante. Mas eu tinha uma impressão que o Dida tinha pegado muito mais pênaltis, né, pelo Corinthians. Mas analisando bem, velho, eu esperei muito do Dida naquele jogo. Eu tenho uma mágoa, né, com o Dida. Eu sou louco, né? Porque eu estava no Morumbi em 99 e em 2000, nos dois confrontos de Libertadores contra o Palmeiras. Cara, não existe um jogo que me machucou mais na minha vida do que aquele. Tudo bem que ajudou a mudar a minha vida. Eu tinha feito uma promessa lá, aquelas coisas de louco, né? Tava doidão. Fiz uma promessa pra minha esposa, pra minha mãe, que eu deixaria a minha quebrada se o Corinthians não se classificasse pra Libertadores naquele ano. Ano de 2000, quando o Marcos pega o pênalti do Marcelinho. Mudou minha vida. Aquilo ali ajudou a mudar a minha vida. Mas eu fiquei no veneno que o Dida não pegou nenhum pênalti, velho, né? E o Marcelinho pipocou naquele jogo. Concordo aí com o Raniel, tá? Então rolou uma magoazinha, velho. Pô, tanto pênalti batido ali, o Dida não pegou nenhum, velho. Entendeu? E agora o Hugo, né? Ele passa, né? O Dida, mas assim, passa de uma maneira muito rápida. O Hugo chegou ano passado no Corinthians, né? Enfim, impressionante os números, né, do Hugo com a camisa do Corinthians. E eu falei pra vocês, o Hugo é um goleiro muito rápido. Ele tem uma impulsão incrível. Ele é muito veloz, ele é muito rápido. O cara que vai bater pênalti ali contra o Hugo, meu irmão. Ó, o batedor ontem do Atlético Paranaense tava se borrando todo, tá? Pipocão mesmo. Se você olhar na cara dele, se olhar na cara... Ai, mamãe. Tava pedindo mamãe, já tava chamando mamãe antes de bater. Cara, quando eu olhei no semblante dele, eu falei, esse aí vai errar, meu irmão. Eu pensei, ou ele vai chutar pra fora, ou vai bater a meia altura, assim, bem pipoca, sabe?
A coisa mais horrível é ver um cara bater um pênalti à meia altura. Até que ele não bateu mal o pênalti, né? Enfim, só, tipo, fechou o olho sem técnica nenhuma. E o Hugo foi e defendeu, né? E defendeu. Então, cara, o Hugo ele é muito rápido. Ele tem uma deficiência que é a saída de bola. Que se ele trabalhar essa deficiência, ele vai ser o principal goleiro do futebol brasileiro, contando goleiros que jogam aqui e jogam lá fora. Aliás, minha opinião, minha humilde opinião, o Hugo hoje já merece ser o reserva do Alisson na seleção brasileira. Para mim, eu sou assim, eu não sou nada emoção, entendeu? Eu não me empolgo com nada, mas depois do pênalti defendido ontem, ele pulou de terceiro para segundo goleiro da seleção brasileira, tá? E é o seguinte, hein? E se pegar mais 2 pênaltis até o final do ano, ele é o primeiro, tá? E quem avalia isso? Eu avalio isso. Eu que decido, tá? Não, mas falando sério agora, eu acho que a discussão está aberta para ele ser o segundo goleiro já da seleção brasileira, hein? Quem é o segundo goleiro da seleção brasileira hoje? Pera, deixa eu só responder uma mensagem de uma fonte aqui. Vai escrevendo aí, tá? É que o Alisson tá bem, né, velho? É que o Alisson tá bem, né? Entendeu? Eu não gosto muito do Alisson assim, mas ele tá numa fase boa, hein? Notícia ruim do Corinthians, hein, velho? Tem notícia ruim do Coringão, hein? Infelizmente, parece que a gente não tem um dia de paz, né? Depois de uma vitória, né, maravilhosa no jogo de ontem, né? Parece que o torcedor corintiano não consegue ter paz. Você quer saber já a notícia ruim? Ou você já sabe? Hein? Ou você já sabe? Porque eu tô aqui, ó. Tava falando com a fonte aqui, né? Parece que também já saiu no GE também, né? Enfim. Eu vou passar aqui pra vocês, ó. Tá? Tô pegando os detalhes aqui com a fonte, tá? Mas é notícia ruim do Corinthians, hein? Tem notícia ruim do Corinthians, viu? É cada uma que parece duas, entendeu? É cada uma que parece duas. Corinthians, ó, Corinthians terá que repassar 10% de sua parte em eventual venda de Yuri Alberto para o empresário do jogador, para o André Curi, tá? Pode falar, só acredito em você. Então, olha só. O Corinthians que só tem 50% do Yuri Alberto e deu um mundo por 50%. E desculpa, pra mim não vale. Pra mim não vale. Se tu é o Yuri Alberto na veia, eu sou Corinthians na veia. Tá bom? E não gostou, é isso aí mesmo, irmão. Né? Não gostou, é isso aí mesmo. Yuri Alberto, tô nem aí, meu irmão. Tô nem aí pra Yuri Alberto também. Entendeu? Ele não tem culpa de nada. Mas não acho nenhum craque. Tá muito longe de ser craque. Pra você dar um time inteiro pra pegar 50, metade do jogador. Agora metade não, menos da metade. Tá? Menos da metade. O Corinthians tem 50% do Yuri Alberto, mas não vai receber metade do valor se vender o jogador, tá? Isso porque o clube cedeu prioridade da venda, né, do jogador ao empresário André Curi, né, garantindo para ele uma comissão de 10% do que receber caso uma transferência seja concluída. O acordo foi fechado no momento da contratação do atacante do Zenit da Rússia em 2023, na gestão, claro, de Duílio Monteiro Alves no Corinthians. Por isso que tem uns bobão que acham que o Samir passa pano pro Andrés. Vão te catar, seus comédias. É que toda notícia horrível, tudo bem, o Andrés errou feio lá. 9 mil reais foi, 9 mil reais. No cartão corporativo, tá errado, não importa que é 9 mil. Não importa que é 9 mil, tá errado. Mas esses dois, Duílio e Augusto, meu irmão, os caras são expert em acabar com o clube. Desculpa, é minha opinião. Eu tenho personalidade pra falar. Deixa o homem trabalhar. Eu chamei esse Duílio 2 anos de o pior presidente da história do Corinthians. Tudo bem que o Augusto conseguiu superar, mas olha o que esse cara faz com o clube, velho. Ô, meu irmão, pra que o Corinthians agora tem que morrer abraçado com o Yuri Alberto? Vem cá, Yuri. Vem cá, sorrisinho. Me dá um abraço. Nunca... O Yuri tem que ficar no Corinthians até o último minuto e segundo do contrato dele. Porque o Yuri Alberto, se ele sair, dá prejuízo. Se ele sair, dá prejuízo.
crescer e sair da prejuízo. É que as pessoas não entendem o que eu falo em relação do Andrés, né? As pessoas não entendem o que eu falo. Porque o Andrés, pelo menos, a primeira gestão dele, acho que foi a melhor da história de um presidente no clube. É isso, a pessoa acha que é passar pano. Não, eu só sou realista. Depois ele aumentou a dívida, dobrou a dívida, pau na máquina. Criticamos ele muito. Só que esses dois aqui nunca fizeram nada de bom pro Corinthians e só fizeram coisas assim pra destruir o clube. É isso que eu tô dizendo. Cara, como é que pode? Eu tô aqui, eu falei, pô, que dia feliz, tal, tal. Pá! Vem a notícia. Vem a notícia. Né? Vem a notícia. Entendeu? Então, velho, 40% do Yuri Alberto, o que nós vamos fazer com 40% do Yuri Alberto? Vamos falar a verdade, porque ninguém vai pagar, por exemplo, 60 milhões de euros. Ninguém vai pagar 60 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Ninguém vai pagar 60 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Ninguém vai. E se pagar 50 milhões de euros, a gente não fica mais nem com a metade agora, 40%. Então, velho, é incrível, né? É incrível. É incrível, né? Como o Corinthians, né? Só pra gente explicar pra vocês, né? O André Curi não tem direito a 10% do valor total de uma venda, tá? O percentual se refere apenas no valor recebido pelo Corinthians, que é a mais-valia, né? Então, por exemplo, chegou uma proposta pro Yuri Alberto de 30 milhões de euros. Vai, 40 milhões, que eu acho que é o máximo que pode chegar. Aí o Corinthians ganhou 20 milhões de euros. Dos 20 milhões de euros, o André Curi morde 10%. Ou seja, 2 milhões de euros. Caramba, né, velho? Bem. Meu Deus. O William tá dizendo, o André Curi pode abrir mão dos 10% para facilitar a saída do Yuri. É o mínimo que um dirigente do Corinthians pode fazer agora, para tentar amenizar esse prejuízo. Só que tem outra coisa. A gente fica na mão, fica refém do cara, né? Hein? Fica refém do cara. Tá? Fica refém. Então, velho, assim, é muito difícil, né, velho, ser corintiano, né? Hein? É muito difícil, né, a gente ser corintiano, né, velho? Porque toda hora, né? Toda hora tem um empresário se dando bem em cima de nós, né? Toda hora, tá? Toda hora. Hoje o Duílio passou à frente do Augusto de pior presidente. Amanhã o Augusto retorna. É uma disputa, né, velho? Seria cômico se não fosse trágico, né? Triste, hein, velho? Triste, entendeu? Pronto, foi-se embora a alegria do Samir. Pau na mesa agora, entendeu? Tá. É muito triste. É muito triste, né? Tá. Samir, vai aparecer mais BO aí de porcentagem de jogadores, né? Eu acho que ainda vai, né? Por isso o Stabile não vendeu. Todo dia sai de casa um malandro e um mané. Hoje o Corinthians é um mané, diz o Joe. É bem por aí mesmo. Tá? É bem por aí. Enfim. E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Corinthians divulga balancete do primeiro semestre de 2025 com prejuízo de 60 milhões de reais. Nesta quinta-feira, o Timão divulgou os balancetes do primeiro semestre de 2025, registrando prejuízo de 60 milhões de reais. O resultado entre janeiro e junho deste ano espanta pelo fato que o clube esperava ter lucro de 2,3 milhões no período. O departamento de futebol teve superávit de 35 milhões de reais, valor um pouco menor que o lucro de 43 milhões de reais no primeiro semestre de 2024. O Corinthians arrecadou mais em 2025 que no ano passado, no mesmo recorte, principalmente por arrecadações de jogos e direitos televisivos. Por outro lado, também teve mais custos. Em receitas, as principais fontes de receita do Corinthians no primeiro semestre de 2025 foram direitos de TV, 174 milhões, patrocínios, 90 milhões, arrecadação de jogos, 63 milhões, receita de marca e outras, 32 milhões, receitas com repasse de direitos federativos, 88 milhões, total, 449 milhões de reais, quase 500 milhões de reais. Na contramão, o Corinthians gastou
mais de 378 milhões com o futebol no primeiro semestre de 2025, número substancialmente maior aos 330 milhões gastos no mesmo período em 2024. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.